Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Aqui é o professor Danilo Sacramento, professor de ciências de vocês. Vamos dar continuidade à nossa querida aula abordando sobre um pouco de gestação. Vamos lá, como eu já havia dito, há o que? Depois da fusão, que ocorre entre o óvulo e o espermatozoide, ocorre o procedimento de anfimixia, que é a fixação lá do zigoto na parede do útero, e depois disso ocorre o que? A transformação e a fusão dos núcleos do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Por quê? Porque houve também a fusão do citoplasma. Essa fusão dos núcleos mistura os genomas, as cargas genéticas, os cromossomos, exatamente de que? Do homem e da mulher, de maneira que o pai e a mãe eles possam ali gerar do filho, o zigoto, ter as características genéticas de cada um deles, de maneira que quando o zigoto for se desenvolver, ele consiga levar toda essa carga genética da geração dos pais para a próxima geração. Como eu já havia dito também na aula anterior, só recapitulando, alguns dias depois, aproximadamente 5, 6 dias, a formação das clivagens, que são o que? As subdivisões, a partir da fusão ocorre e a formação do zigoto, ocorrem as clivagens, e depois de 5, 6 dias a formação das mórulas e das blástulas, que são o que? Os primeiros tecidos, as formações de aglomeração e acumulação de milhares de células. Quando o zigoto ele vai se subdividindo, formam-se 2, 4, 8, 16, 32, 64, até chegar a trilhões, como eu também disse, de células, ok? Então, o que é que nós podemos entender a partir daqui? Quando há uma grande quantidade dessas células, continuando da aula anterior, esses tecidos, mórula, blástula, são agrupamentos de células que vão dando um direcionamento. O ovo ele não fica parado, lá o zigoto ele não fica parado, ele fica sendo movimentado de um lado a outro com base em uma linha de, digamos assim, de eixo que vai conformar e dizer onde vai ficar, por exemplo, a coluna vertebral, onde vão ficar os ossos, os nervos, e de pouco em pouco sendo formadas as células específicas de cada região, para que o indivíduo de pouco em pouco seja formado ali na barriga da mãe, lá no útero. E o útero também vai sofrendo várias modificações para se adaptar, e dali surgiu o que? A placenta, que vai alimentar a criança, como eu já havia dito em aulas anteriores, ok, gente? Então, o que acontece? Aqui você vai ter um grande acúmulo de, digamos assim, de células em enorme quantidade, até que o embrião, agora formado, agora já não é mais zigoto, ok? Ele já se forma embrião quando a formação das primeiras camadas de tecidos. Tecido é uma soma de um agrupamento específico de células. Por exemplo, tecido da pele, formam-se células, certo, que são especializadas em proteção do organismo. Então, células epiteliais. Estas células vão produzir o que? Funções. Elas vão possuir funções e produzir, por exemplo, o suor ou a glândula sebácea, que está dentro do tecido epitelial, que vão formando o que? Sebo,
que ajuda na proteção também da pele e do organismo. Veja lá. Então, o que nós podemos entender? Por exemplo, no caso da pele, mas no caso pode ser o tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular. Vão existindo o que? Aglomerados de células que vão se transformando em funções específicas do corpo. Só que isso demora muito tempo. Por exemplo, uma gestação dura em média 38 semanas depois que é o que? Depois que é formada a fusão dos espermatozoides, ocorre a fecundação. Então, veja lá. Depois disso, e também o desenvolvimento desses tecidos do embrião, lá no endométrio, exatamente como eu tinha dito na aula anterior, eu achei que eu tinha errado, mas aqui é o termo técnico exato, endométrio, que é a paredezinha do útero, lá na região onde o zigoto vai se fixar, ok? O que acontece? Quando passam-se alguns dias depois da fusão dos gametas, começam a aparecer os anexos embrionários, ok? Que são os tecidos e agrupamentos de células que se especificam em proteger o embrião, a parte nuclear importante do embrião. Após algumas semanas, o que acontece? Já são formadas partes específicas, como eu havia dito. Só que, por exemplo, a parte do cérebro, da parte de cabeça, alguns órgãos vitais, okay? Como por exemplo o fígado, e partes externas do organismo, como por exemplo o nariz, okay? A formatação fisiológica e morfológica, né? Ou morfofisiológica do indivíduo, do embriãozinho, da criancinha que está na barriga da mãe, está ali sendo formada como padrão comum do ser humano. Então, a partir, por exemplo, da 9ª semana, depois de toda a formação, todas as células se juntarem em grandes tecidos e se especializarem formando os órgãos internos e externos, a partir da 9ª semana podemos chamá-lo agora não mais de embrião, mas agora o nome dele é feto. E este feto vai necessitar, por exemplo, de anexos embrionários responsáveis ali na barriga da mãe para que esse feto se mantenha ao longo do tempo e espaço. Por exemplo, cordão umbilical, o córeo, o saco vitelínico, a placenta e o âmnio. Entendendo que, para que a criança consiga respirar, o cordão umbilical é necessário. Ela respira pelo cordão umbilical, porque o nariz não possui meios de respiração, por estar dentro da água, ou seja, da região líquida, do líquido aqui que não é citado no livro, mas é o líquido amniótico que está dentro do saco vitelínico, okay? Perdão, dentro do âmnio, certo? É exatamente o saco do âmnio que tem um líquido amniótico. A criança está em um ambiente como se fosse aquático ali dentro dela. Então, o córeo, ok, que está ali no embrião, ele é responsável por ajudar lá a placenta na relação da respiração, como eu tinha dito anteriormente, entre o embrião e a criança, o feto, e a barriga lá em o embrião e a mãe, perdão, o embrião, o feto que está dentro da barriga da mãe. Então, o córeo ajuda a placenta, o cordão umbilical os une, o saco vitelínico ele é importante para proteção, okay? Não apenas para nutrição, mas proteção do feto, okay? Na barriga da mãe, com relação a pancadas que a mãe acaba podendo, infelizmente algumas mães tomam ou se machucam, né? Sempre é bom a mulher que está grávida tomar cuidado com a saúde dela
com relação a isso. Então, para proteger o bebê de pancadas, choques mecânicos, melhor dizendo, há o que? Há este saco vitalínico para manter a vida, a vitalidade com transferências de nutrientes e o que? Proteção do feto e também do embrião. Ok? Bom, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Qualquer dúvida vocês perguntam na aula online. Fiquem com Deus. Boa quarentena. Tchau, tchau.